estos días durante el periodo de la conferencia. Tanto em relação ao mistério da palavra, Tanto en relación al ministerio de la palabra quanto a comunhão com os irmãos. como en la comunión con los hermanos. O Senhor tem nos falado de muitas formas El Señor nos ha hablado de muchas formas e isso tem trazido um regozijo ao meu coração, y esto ha traído alegría a nuestro corazón, porque vejo muitos irmãos jovens. porque vemos muchos hermanos jóvenes. Eu sinceramente achei que viria aqui e veria muitas cãs, muitos cabelos brancos. Yo sinceramente pensé que vendría aquí y vería muchas cabezas blancas, muchas canas. E que tenho visto irmãos jovens, Y hemos visto es hermanos jóvenes, irmãos que têm se aplicado em conhecer o Senhor, hermanos que se han entregado a conocer al Señor, conhecer sua palavra conocer su palabra e alimentar os seus conservos. y alimentar a sus consiervos. Isso me traz um grande regozijo, irmãos. Eso me trae un gran regocijo, hermanos. Traz um grande regozijo porque não vejo algo aparamentado pelo homem. Trae gran regocijo porque no veo algo arreglado, armado por el hombre. Não temos uma predisposição de temas. No tenemos una predisposición de temas. Não temos uma predisposição de um ou dois preletores apenas. No tenemos la predisposición de uno o dos predicadores apenas. Mas eu tenho visto muitos irmãos Mas hemos visto muchos hermanos falando hablando das coisas do Senhor, de las cosas del Señor, falando de Cristo. hablando de Cristo. Isso me traz muito regozijo, irmãos. Y eso me trae mucha alegría, hermanos. Isso nos mostra que a sabedoria do Senhor, de fato, ela é multiforme. Eso nos muestra de hecho que la sabiduría del Señor es multiforme, Que cada um de nós tem suas características peculiares, que cada uno de nosotros tiene sus características peculiares, mas que o Senhor, de certa forma, tem se derramado Mas por que- cada um dos seus vasos. más que el Señor se ha derramado en cada uno de los lugares, Seus vasos, en sus vasos, suas bacias. vasijas. Irmãos, eu tenho observado nesses dias Hermanos, yo he observado en estos días que o Senhor começou a falar conosco. que el Señor comenzó a hablar con nosotros. Pelo menos essa é a minha impressão, irmão. Por lo menos esa es mi impresión, hermano. No nosso aspecto individual diante do Senhor. Nuestro aspecto individual delante del Señor. De nós como sendo jebuseus, Como nosotros, jebuseus, nosotros siendo como jebuseos, que precisamos ser conquistados pelo Senhor. que precisan ser conquistados por el Señor. E depois de conquistados pelo Senhor, Y después de conquistados por el Señor, precisamos ser trabalhados pelo Senhor. precisamos que el Señor trabaje en nosotros, Que o Senhor nos mude. que el Señor nos cambie. E aí nós temos irmãos falando, usando a tipologia da figura de Pedro, Nosotros hemos tenido hermanos hablando sobre la tipología de Pedro, da sua característica pessoal de sus características personales e daquilo que o Senhor fez em Pedro. y de aquello que el Señor hizo en él. E da mesma forma o Senhor tem trabalhado conosco Y de la misma forma el Señor ha trabajado con nosotros. e o Senhor deseja nos transformar. El Señor desea O transformarnos. Senhor não desejava transformar somente Pedro, El irmão, Señor no solo desea transformar a Pedro, hermanos. mas o Senhor deseja nos transformar a cada um de nós, El Señor desea transformar a cada uno de nosotros, mudar de fato cada um de nós, irmãos. mudarnos de hecho a cada uno de E nosotros. para isso precisa haver uma predisposição dos nossos corações Y para esto necesita haber una predisposición de nuestros corazones em obedecê-lo, en em obedecerle, nos entregar ao trabalhar da sua cruz. al entregarnos al trabajar de su cruz. Nós vemos que Pedro teve uma experiência negativa diante do Senhor. Nosotros vemos que Pedro tuvo una experiencia negativa delante del Señor. Ele foi o único que negou o Senhor. Él fue el único que negó al Señor. Os discípulos fugiram, os demais. Los demás discípulos huyeron, Mas o único que negou o Senhor foi Pedro. mas el único que negó al Señor fue Pedro. E ele não negou o Senhor diante de uma grande autoridade. Y él no negó al Señor delante de una gran autoridad. Ele negou o Senhor diante de uma serva. Él
negó al Señor delante de una sierva, diante de uma escrava. delante de una esclava. Eu creio que aquilo foi muito amargo para Pedro. Yo creo que eso fue muy amargo para Pedro. Eu creio que Pedro ouviu aquele galo cantando pela sua vida inteira. Yo creo que Pedro oyó aquel gallo cantando por su vida entera. Ele lembrava que ele foi o único que negou o Senhor. Él recordaba que él fue el único que negó al Señor. Mas quando o Senhor aparece, o Senhor ressuscita. Mas cuando el Señor aparece y resucita, Um dos evangelhos relata uno de los evangelios relata que o Senhor lembrou de Pedro. que el Señor se recordó O de Senhor Pedro. disse: El Señor dijo, digam aos discípulos e a Pedro. hablen para los discípulos y a Pedro. E depois o Senhor, através do Evangelho de João, Y después el Señor, a través del evangelio de Juan, o Senhor relata a reconciliação do Senhor com Pedro. el Señor relata la reconciliación del Señor con Pedro. E assim é conosco, irmãos. Y así es con nosotros, Nós hermano. temos altos e baixos muitas vezes. Así es con nosotros. Nosotros a veces tenemos altos y bajos. Muitas vezes nós erramos, irmãos. Y nosotros erramos, nos Mas o Senhor equivocamos. sempre tem paciência conosco. Mas el Señor siempre tiene paciencia con O nosotros. Senhor sempre quer reatar os laços de comunhão conosco. El Señor siempre quiere ajustar los lazos de comunión con nosotros. Da mesma sorte, o Senhor nos fez lembrar de Barnabé, irmãos. De la misma manera, el Señor nos hizo recordar de Bernabé, De como o Senhor trabalhou através da vida desse irmão. de cómo el Señor trabajó a través de la vida de este hermano. Note que Barnabé tinha um nome de nascença Note que Bernabé tenía un nombre de nacimiento e que esse nome é referendado, salvo engano, uma vez só nas Escrituras. que ese nombre es solo recordado una vez en las Escrituras, E que o Senhor disse que ele também era conhecido como Barnabé. y que el Señor también dice que él era conocido como Bernabé. Esse não era o nome de nascença dele, Ese no era el nombre de nacimiento senão de um él. nome que foi dado depois do seu nascimento. Ese fue un nombre que fue dado para él después del nacimiento. Mas esse foi o nome que o Senhor, através do Espírito, Mas ese fue el nombre que el Señor a través de su espíritu escolheu. escogió. E ele foi considerado, foi chamado como o pai da consolação, Y él fue llamado Padre de Consolación. ou aquele que consola, aquele que exorta, aquele que anima. Aquel que consuela, que exhorta, aquel que anima. E nós vemos que hoje em dia o Senhor chama Barnabés. Y nosotros vemos que el Señor está llamando Bernabés. Poucos querem ser Barnabés, irmãos. Pocos quieren ser Bernabés, hermano. Muitos querem ser Paulo. Muchos quieren ser Pablo. Muitos querem ser Pedro. Muchos quieren ser Pedro. Mas muito poucos querem ser Barnabés. Mas pocos quieren ser Bernabé. E nós vemos que, conforme nos foi relatado, Y nosotros vemos conforme fue relatado que Barnabé ficou praticamente no anonimato. que Bernabé quedó prácticamente en el anonimato. E ele se recuou Y él se aisló, se ocultó para que a obra do Senhor fosse avante. para que la obra del Señor avanzara. Ele não se dividiu com Paulo, irmãos. Él no se dividió con Pablo, Mas ele viu a necessidade de trabalhar com João Marcos à parte. mas él vio la necesidad de trabajar con Juan Marcos aparte, E juntamente com os apóstolos, E os juntamente- demais apóstolos, juntamente con los demás apóstoles, restabelecê-lo para que, ao fim da carreira de Paulo, y establecer para que al fin de la carrera de Paulo pudesse dizer que Pablo pudiese decir que me traga o João Marcos porque me é útil, me é Trae- muito útil. tráeme a Juan Marcos porque me es muy útil. Irmãos, quantos querem ser Barnabés, irmãos? Ao Irmão. ponto de se anular para que a obra do Senhor vá avante. Hermanos, ¿cuántos quieren ser Bernabé a punto de anularse para que la obra del Señor prospere? Eu creio que isso é desejo, irmãos. Yo creo que ese deseo, hermanos, Só pode ser gerado em nossos corações solo puede ser generado en nuestros corazones através da obra do Espírito do Senhor, a través de la obra del Espíritu del Señor, através do quebrantamento do nosso homem interior, irmãos. a través del quebrantamiento del hombre interior. Irmãos, nós naturalmente queremos ser reconhecidos, irmãos. Nosotros naturalmente queremos ser reconocidos E nós podemos muitas vezes dizer não, eu não quero. y nosotros podemos decir muchas veces no quiero, Mas no fundo, no nosso interior, no nossa intimidade,
Mas en el fondo de nuestro interior, en nuestra intimidad, o Senhor conhece, el Señor conoce, o Senhor sabe el Señor sabe do que nós somos capazes. de lo que nosotros somos capaces. Nós somos como aquele jumentinho, irmãos. Nosotros somos como aquel Jumentinho, burrito, burrito, hermanos, que quando o Senhor adentrou a Jerusalém, que cuando el Señor entró a Jerusalén, ele carregou o Rei dos Reis. Él cargó al Rey de Reyes. Mas aqueles aplausos que ele via pelo caminho, irmãos, Mas aquellos aplausos que habían en el camino, aquelas ovações aquellas ovaciones, eram para o Senhor, irmãos. eran para el Señor, hermano. Não era para ele. No eran para Él. Assim nós, irmãos, Así nosotros temos que hermanos, nos fazer como jumentinhos, tenemos que hacernos como burritos para que o Senhor seja exaltado, para que el Señor sea exaltado, para que o Senhor seja glorificado. para que el Señor sea glorificado. Amém, irmãos? Amén, Depois hermanos. disso, o Senhor, Ele nos relata através do seu Espírito. Después el Señor nos relata a través de su Espíritu. Ele fala da pessoa mais importante da sua obra. Él habla de su persona, lo más importante en su obra. Ele fala de Cristo. Él habla de Cristo. Primeiro ele fala da obra de Cristo em nós, de transformação do nosso ser, de transformação do nosso interior. Él habla primero de la transformación de nuestro ser, la transformación de nuestro interior. E depois ele fala do Senhor, de Cristo, da visão celestial. Y después habla del Señor, de Cristo, de la visión celestial. Fala da sua supremacia, Habla de su supremacía. fala da sua preeminência Habla de su preeminencia através da ministração dos irmãos. a través de la ministración de los hermanos. E nota, irmãos, Y nota, hermanos, que ontem à noite o Senhor nos falou algo a respeito da caminhada do povo de Israel Que até conquistar Canaã. que ayer en la noche el Señor nos habló de la caminata de Israel hasta la entrada de Canaán. E o irmão fez citação de um livro do irmão Delcio Meirelles, Y el hermano citó un libro del hermano Delcio Meireles, e que diz Josué e a vida depois da vírgula. que se llama Josué y la vida después de la vigilia. Vírgula. Ah, da coma. Isso. Em que o irmão faz citação da passagem que o Senhor registra no Evangelho de João, Y el hermano hace una cita del pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. que el ladrón vino para matar, robar y destruir. Mas o Senhor veio para que nós tenhamos vida Mas el Señor vino para que tengamos vida e vida em abundância. y vida en abundancia. Ou melhor, irmãos, vírgula, e vida em abundância. O mejor, hermanos, coma, vida en abundancia. Ao passo que todos nós recebemos a vida de Cristo, irmãos. Después de que todos nosotros recibimos la vida de Cristo, hermanos, O que o Senhor deseja é que nós passemos essa vírgula, el Señor desea que pasemos esta coma, que é tipificada, segundo as Escrituras, pela passagem do Jordão, que es tipificado en las Escrituras por el pasaje del Jordán, e nós adentremos na realidade, na plenitude de Cristo, que nosotros entremos en la realidad, en la plenitud de Cristo, na vida em abundância. una vida en abundancia. Amém? Amém. E só depois disso, irmãos, só depois disso, Solo después de esto, hermanos, o Senhor veio falar da igreja, el Señor vino a hablar de la iglesia, da visão da igreja. de la visión de la iglesia. Note que o Senhor, através do seu Espírito, ele direcionou cada uma das ministrações, Note, hermano, que el Señor a través de su Espíritu direccionó cada uno de los mensajes, falando inicialmente da sua obra em nós, hablando primeramente de su obra en nosotros, aí falando da centralidade do seu Filho, da abundância do seu Filho, hablando de la centralidad de su Hijo, de la abundancia de su Hijo, e só depois referiu-se à igreja, irmãos. y solo después vino la iglesia, hermanos. Isso é muito sério, irmãos, Esto es muy serio, hermanos, porque nós temos muitas vezes nos preocupado, irmãos, porque nosotros muchas veces nos preocupamos, hermanos, não com algo central. no con algo central. O irmão Ivan, El hermano Iván, ele fez citação él hizo una de uma cita passagem de Filipenses, del pasaje en Filipenses, em que, segundo a minha tradução, a tradução em português, Que Ferreira de Almeida, que según mi traducción, la traducción de Joao de Almeida, fala-se de coisas excelentes, habla de cosas excelentes,
Fala de coisas primordiais. Habla de cosas O Senhor nos primordiales. chamou para a sua boa obra, El Señor nos llamó para su buena para que obra, nós conheçamos para que nosotros conozcamos as coisas essenciais, as Las- coisas excelentes. las cosas esenciales, las cosas excelentes. E a igreja, irmãos, Y la iglesia, hermanos, principalmente os irmãos, os anciãos, y principalmente los hermanos, los ancianos, em todos os lugares, en todos los lugares, nós temos que nos atentar, irmãos, nosotros tenemos que nos atentar nos apercibir nas coisas essenciais. en las cosas esenciales. Muitas vezes estamos preocupados com coisas paralelas, Muchas veces estamos preocupados por cosas paralelas, com coisas secundárias, con cosas secundarias, e por conta delas, y por culpa de ellas, muitas vezes muchas veces nos colocamos nos colocamos em discussões en discusiones teológicas, teológicas, doutrinárias, doctrinarias, e esquecemos a centralidade, y irmãos. olvidamos la centralidad. E quando saímos da centralidade, Y cuando salimos de la centralidad, as coisas não ficam boas, las cosas no quedan bien, se vão de mal a pior. se van de mal a peor. E o Senhor, nesses últimos dias, Y el Señor en estos últimos días, Ele nos chama, irmãos, Él nos llama, para hermanos, nós voltarmos para nosotros volver a um estado de equilíbrio. a un estado de E o equilibrio. estado de equilíbrio está em Cristo Jesus, Y el estado de equilibrio está en Cristo o Jesús, centro. el centro. É como se a balança tivesse que estar no centro. Como si la balanza tuviese que estar en el centro. O irmão Otmani tem um ensinamento, um livro, El hermano Watchman Nee tiene un libro que fala sobre vida cristã equilibrada. que habla sobre la vida cristiana equilibrada. Creio que os irmãos já conhecem alguns dos irmãos já conhecem essa citação. Yo creo que algunos hermanos ya conocen esta E situación. ele nos ensina Y ella nos enseña que a vida cristã, que la vida cristiana, seja no aspecto individual, sea en el aspecto individual, seja no aspecto coletivo, sea en el aspecto colectivo, ela é tipificada ella es tipificada por um trilho de trem. por la carrilera del tren. Isso. Em que muitas vezes, Y que muchas veces, havendo um pequeno desvio, habiendo un pequeño desvío, por agora não se nota, al comienzo no se nota, mas ao longo da caminhada mas a lo largo de la caminada se torna impossível se vuelve imposible continuar a viagem. continuar el viaje. O trem descarrilha, irmãos. Si el tren se Se descarrila, há um pequeno desvio aqui, não se percebe, mas lá na frente a distância é muito grande, Sim. não conseguimos mais caminhar. si hay un pequeño desvío aquí, la distancia adelante es mucho más grande y no vamos a conseguir caminar. Então o Senhor nos chama para o equilíbrio, irmãos. Entonces el Señor nos llama para ser equilibrados. O Senhor hermanos. deseja equilibrar as coisas novamente, El Señor desea equilibrar las cosas nuevamente, não somente no âmbito da igreja, no solamente en el ámbito de la iglesia, mas também no âmbito da própria criação. mas también en el ámbito de la propia creación. O Senhor criou todas as El coisas Señor creó todas las cosas em pleno equilíbrio. en pleno equilibrio. O Senhor criou todas as coisas em harmonia, El Señor creó todo con armonía, mas o homem caiu. mas el hombre cayó E a natureza e a criação y la naturaleza y la creación se colocou em desordem. se volvió desordenada. E é por isso que o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, Es por eso que el apóstol Pablo en el libro de Romanos, ele fala que a criação Ele habla- anseia. él habla que la creación Há anhela. um gemido da criação Hay un gemido en la para que o creación Senhor para que el Señor traga juízo sobre todas as coisas traiga juicio sobre todas las e cosas volte a trazer equilíbrio. y vuelva a traer el orden, el equilibrio. A própria natureza, irmãos, que nós estamos vendo, La propia naturaleza que nosotros será estamos viendo objeto será objeto ou ferramenta o una herramienta da execução do juízo do Senhor. de la ejecución del juicio del Señor. Nós vemos no Apocalipse Nosotros vemos en Apocalipsis muitos eventos cataclísmicos, muchos eventos catastróficos, terremotos, terremotos, muitas coisas acontecendo, envolvendo a natureza, muchas cosas sucediendo con la naturaleza, porque o homem sem Deus porque el hombre sin Dios trouxe desequilíbrio a todas as coisas. trajo desequilibrio a todas las cosas. E a natureza geme hoje, Y la irmãos. naturaleza gime hoy, hermano. E também o Senhor geme Y también el Señor gime para que a
igreja, irmãos, para que la iglesia, hermanos, entre nos trilhos, entre en ou el permaneça nos carril, trilhos. o permanezca en el carril. Amém, irmãos? Hoje o jovem da Bahia, irmão Gabriel, Hoy un joven, el hermano de Bahía, Gabriel, fez citação hizo citación da igreja de Laodiceia. de la iglesia en Laodicea. Irmãos, Hermano- de Laodiceia, de Filadélfia, Hermanos, de la Odisea, de Filadelfia, de Filadélfia a Laodiceia, de la Filadelfia a la Odisea, há uma curva muito íngreme, irmãos. hay una curva muy simple, É hermano, muito abrupta. muy abrupta. Ao tempo que a igreja foi restaurada no decorrer dos anos, dos séculos, Al tiempo de la iglesia fue restaurada con el recurrir de los años, e que o Senhor realizou reformas através dos seus santos. el Señor realizó reformas a través de sus O santos. Senhor nos trouxe restauração. El Señor nos trajo restauración. A igreja entrou num declínio, segundo as Escrituras, La iglesia entró en un decline, según las Escrituras, muito abrupto. muy fuerte. Isso decorre conforme o irmão já mencionou, Y eso acontece, como el Señor ya mencionó, da soberba. por la soberbia. Amém, irmãos? Amén. Então, irmãos, esse é o cenário que o Senhor tem colocado no meu coração, de acordo com as ministrações, aquilo que o Senhor tem falado aqui. Hermanos, entonces este es el escenario que el Señor ha colocado de acuerdo a las ministraciones. E eu queria meditar com os irmãos Yo quería meditar con los hermanos em algumas passagens. en algunos pasajes. Não quero ocupar muito tempo dos irmãos, irmão, No quiero ocupar mucho tiempo de los hermanos, porque me coloco diante de vocês, como já disse, porque me coloco delante de ustedes, como ya les dije, como menor. como el menor. Sinceramente, irmãos, não me considero digno de ser usado pelo Senhor. Sinceramente, hermano, no me considero digno de ser usado por el Señor. Amém? Amén. Vamos ler, irmãos, no livro de Coríntios. Vamos a leer, hermanos, en el libro de Primera Corintios. Primera Corintios. Perdão, irmãos, Atos. Perdón, hermanos, el libro de Hechos Atos 26. 26. Vamos recordar o que já lemos por esses dias. Vamos a recordar lo que ya leímos por estos días. Hechos 26, Atos 26, do verso 13 verso 13 ao 19. al 19. Ao meio-dia, Cuando a mediodía, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, Amém? la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Então, irmãos, Paulo viu uma luz. Entonces, hermanos, Pablo vio una E luz. segundo esse relato, o Espírito deixou claro que era no momento mais claro do dia. Entonces, según el relato, el Espíritu dejó claro que era el momento más claro, a mediodía, E que aquela luz que brilhou y que aquella luz que brilló, era mais forte do que esse sol do meio-dia. era más fuerte que aquella luz del mediodía. Ou seja, irmãos, a luz que brilhou era mais forte que qualquer luz que nós podemos conceber como homens. O sea, hermanos, que aquella luz que brilló es más fuerte que aquella luz que nosotros podemos concebir como hombres. E essa luz, irmãos, Y esa luz, hermanos, é o próprio Senhor, es el propio Señor, é a revelação do próprio Senhor. es la revelación del propio Señor. Continuemos a leitura, irmãos. Continuemos la lectura, hermanos. E caindo nós todos por terra, Y habiendo caído todos nosotros en tierra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recostar contra os aguilhões. y una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amém, irmãos? Amén. Fazer apenas um comentário aqui desse verso. Hago apenas un comentario aquí de este verso. Um outro irmão nos relatou isso, irmãos. Otro hermano relató esto, hermano, Que o Senhor podia ter falado com Saulo, com Paulo, que el Señor había podido hablar con Pablo, con Saulo, em grego, en griego, em outras línguas. Em Porque out- Saulo era erudito, ele conhecia
todas essas línguas. porque de hecho él era erudito, él conocía todas estas lenguas. Mas o Senhor resolveu falar com ele em hebraico. Mas el Señor quiso hablar con él en hebreo. Amém? Amén. Verso 15. Verso 15. E disse eu, Y quem dice, és, Senhor? yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. É um tanto quanto estranha essa pergunta de Paulo, irmãos. Encuentro extraña esa pregunta de Pablo, hermanos. Ela, ao nosso ver humano, a modo de ver humano, A nuestra manera de ver humana. ela é redundante. Ella es redundante, Porque ao mesmo tempo que ele pergunta quem és tu, porque al mismo tiempo que él pregunta, ¿quién eres tú? ele responde, Senhor. Él responde, Señor. A pergunta já nasce com uma resposta óbvia. La pregunta se hace con una respuesta obvia. Quem és tu, Javé? Quem és tu, Jeová? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú, Jehová? Se nós formos analisar a vida de Paulo, Si nosotros fuéramos a analizar la vida de Pablo, Paulo era um homem que amava Deus, Pablo era un hombre que amaba a Dios, amava a lei, amaba la ley, era muito dedicado. era muy E dedicado, por conta dessa dedicação, dessa aplicação, y a causa de esta dedicación, ele perseguiu a igreja. él persiguió la iglesia. Ele entendia que os cristãos precisavam morrer, porque eles estavam deturpando a lei do Senhor. Él entendía que los cristianos debían morir porque ellos estaban perturbando la ley del Señor. Então, ao modo de ver de Paulo, Entonces, al modo de ver de Pablo, ele seguia o Senhor, él seguía al Señor. ou ele conhecia o Senhor. Él conocía al Señor. Mas quando ele teve essa experiência com o Senhor, Mas cuando él tiene esta experiencia con el Señor, ele descobriu él descubrió que ele não conhecia o Senhor. que él no conocía al Señor. E é por isso da pergunta, quem és tu? Senhor. Y es por eso que la pregunta, ¿quién eres tú, Señor? Hoje o amado irmão fez citação de Jó. Hoy el amado hermano hizo una citación de Job. E nós vemos que Jó teve uma experiência parecida. Y nosotros vemos que Job tiene una experiencia parecida. Ele teve uma revelação do Senhor quando o Senhor se apresenta para ele naquele redemoinho. Él tiene una presentación del Señor cuando el Señor se le aparece en el remolino. E quando ele tem essa experiência, Y cuando él tiene esta experiencia, ele descobriu él descubrió que ele não conhecia o Senhor. que él no conocía al Señor. Ou se conhecia o Senhor O de uma si, forma muito superficial, o si conocía al Señor, lo conocía de una manera muy superficial. de ouvir falar. Había oído hablar. Sabe como funciona, irmãos? No Brasil nós chamamos telefone sem fio. Nosotros en el Brasil, ¿saben cómo funciona, hermano? Nosotros llamamos en el Brasil teléfono sin fin. É como se eu falasse algo para vocês, Como si yo hablase algo para ustedes, ou melhor, falasse algo para o Pablo, o mejor hablase algo para Pablo, e Pablo falasse algo para Orlando, y Pablo hablase algo para Orlando, e o Orlando falasse algo para Osíris. y Orlando hablase algo para Osiris. Teléfono roto. Isso, e nós vamos ver o final dessa notícia, o que é, Y si nosotros vamos a ver el final de esa noticia, e que o que foi falado aqui aquello que se habló aquí foi distorcido lá. fue distorsionado allá. Então era assim que Jó conhecia o Senhor. Entonces es así que Él no Job conocía al Señor. Ele conhecia o Senhor de ouvir falar. Él conoció al Señor de palabras, de oír hablar. E por isso, conforme o irmão relatou, Y por eso, como el hermano lo relató, Jó confiava na sua justiça própria, Job confiaba en su justicia propia, confiava em sua idoneidade, confiaba en su capacidad, em sua honestidade. en su honestidad. Mas nós vemos que o trabalhar do Senhor foi de quebrantamento. Mas vemos que el hablar del Señor con él fue de quebrantamiento. E que Jó pode falar ao final dessa experiência Y que Job pudo hablar al final de su que ele experiencia. conhecia o Senhor de ouvir falar. Que él conocía al Señor de oídas. E tem uma tradução do português do Ferreira de Almeida que diz: mas agora os meus olhos te veem. Y tiene una traducción en portugués que dice que mas ahora mis ojos te ven. Agora eu conheço o Senhor de verdade. Ahora yo conozco al Señor de Tem verdad. outra tradução que diz: agora de contigo andar. Ahora hay otra traducción que dice ahora de contigo andar. Contigo andar. Contigo andar. Essa foi a experiência de Jó. Esa fue la experiencia de E Job. qual foi o resultado, irmãos? ¿Y cuál fue el resultado? Abominação pessoal,
Abominación personal. humilhação. Humillación. E assim Paulo tem essa experiência com o Senhor. Y así Pablo tiene esta experiencia con el Señor, E ele se vê, de certa forma, contrariado. que él se ve de cierta manera contrariado. E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Y él pregunta, ¿quién eres tú, Señor? Amém? Amén. E assim nós, irmãos, E assim nós precisamos nós conhecer o Senhor de verdade. Precisamos conocer al Señor de verdad. Conhecer o Senhor como Ele é. Conocer al Señor como Él es. E isso nos arremete Y eso nos lleva, nos conduce a nós exercitarmos a ejercitarnos a nossa fé. en nuestra fe. Porque senão não se pode conhecer o Senhor a não ser pela fé, irmãos. Porque no se puede conocer al Señor si no es por la fe. Nós podemos ter ideias. Nosotros podemos tener Podemos idea. criar almanacs, Nosotros podemos crear almanaques, Almanaques, livros, enciclopédias, enciclopedias, teologias. teologías. Mas para conhecer o Senhor de verdade, Para conocer al Señor de verdad é necessário caminhar com Ele. es necesario caminar con Él. E caminhar com o Senhor, irmãos, Y caminar con el Señor, hermanos, para nós para nosotros é muito difícil. es muy difícil. Falo humanamente falando. Hablo- Digo do nosso aspecto humano. Hablo humanamente hablando. Porque caminhar com o Senhor, seguir as pisadas do Senhor, Porque caminar con el Señor es seguir las pisadas del Señor, é seguir o caminho da cruz. es seguir el camino de la cruz. No Brasil nós temos um hino En Brasil nosotros tenemos un que cántico o cantor diz assim: que el cantante dice así: eu olho para a cruz, yo miro para la cruz eu vou, para la cruz yo voy, do seu sofrer participar. y de su sufrimiento participar. E esse hino é muito gostoso de cantar, irmãos. Ese himno es muy gustoso, Tem uma melodia muito rica. muy bueno para cantar, tiene una melodía muy rica. E nós cantamos muitas vezes sorrindo, Y nosotros cantamos muchas veces sabiendo, alegres, alegres, mas nós não sabemos o que estamos cantando. mas nosotros no sabemos lo que estamos Eu cantando. olho para a cruz, Yo miro para la cruz eu vou. para la cruz yo voy. Será que essa é a minha realidade interior? Será que nós queremos caminhar até a cruz? ¿Será que esa es nuestra realidad? ¿Será que nosotros queremos caminar hacia la cruz? Irmãos, não é só para judeus que a cruz é escândalo. Hermanos, no es solo para los judíos que la cruz es Não escándalo. é só para os gregos que a cruz é loucura. No es solo para que los griegos que la cruz es É locura. para nós, irmãos. Es para nosotros. Nós precisamos Nosotros precisamos ter uma visão tener una visión clara clara do Senhor, del Señor, de quem Ele é, de quién es Él, para que nós possamos para que nosotros podamos seguir até a cruz. seguirle a la cruz. Retomando a experiência de Pedro, Retomando la experiencia de Pedro. aquele momento Pedro negou o Senhor, Aquel momento Pedro negó al Señor, mas nós temos relatos históricos mas en los relatos históricos que Pedro estava fugindo. que Pedro estaba huyendo O Senhor falou com ele, y el Señor habló con él. o Senhor apareceu a ele Y el Señor se le apareció a él. e disse, com a cruz nas costas, carregando nas costas, Y que se le apareció con la cruz en las espaldas. e disse: estou indo ser crucificado. Y le dijo, estoy yendo a ser Aí crucificado. Pedro entendeu Ahí Pedro entendió que ele era o momento dele ser martirizado. que era el momento de ser E martirizado. nós conhecemos a história que ele nos achou digno Nosotros conocemos la historia que él no se halló digno de ser crucificado como o Senhor. de ser crucificado como el Señor. E segundo os irmãos relatam, ele foi crucificado de ponta cabeça. Y como la historia relata, él fue crucificado de punta de cabeza, cabeza abajo. Então Pedro, que negou o Senhor, Entonces Pedro, el que negó al Señor, agora volta ahora vuelve e se entrega y se entrega sem nenhum esforço, sin ningún esfuerzo. não se achando digno No se hallaba digno de morrer como o Senhor, de morir como su Señor, mas achava necessário mas hallaba necesario se entregar pelo Senhor, por testemunho do Senhor. entregarse por el Señor, por el testimonio del Señor. E essa obra que o Senhor quer fazer conosco. Y esa es la obra que el Señor quiere hacer con nosotros. O irmão Otmani ensina El hermano Washman ni enseña que se nós que si nosotros nos entregarmos nos entregáramos todos os dias todos los días aos nossos irmãos, a nuestros hermanos, quando nos negarmos nós todos os dias, si nos negaremos todos los días, quando nos for requerida a nossa vida física, cuando fuere requerida o pedida nuestra vida física,
não faremos esforço, no haríamos esfuerzo. entregaremos. La entregaríamos. Porque já temos a entregado anteriormente. Porque ya la hemos entregado anteriormente. Não buscamos os nossos interesses, No buscamos nuestros intereses, mas sim os interesses de Cristo, mas sí los intereses de os Cristo, interesses dos irmãos. sí los intereses de los Não hermanos. nos consideramos nossa vida preciosa. No consideramos nuestra vida preciosa. Esse é o caminho, irmãos. Ese es el camino, hermanos. Verso 16. Verso 16. Antes do verso 16, eu quero ir em Atos 9, irmãos. Antes del verso 16 yo quiero ver a Hechos 9. Atos 9. Pode guardar esse texto de Atos 26, nós vamos retornar lá, irmãos. Puede guardar el pasaje de Hechos 16 que vamos a volver, hermanos. Só quero fazer um parênteses. Solo quiero hacer un paréntesis. Verso 5. Verso 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 5. Repetindo, ele disse: Repitiendo, y él dijo, Quem és tu, Senhor? ¿quién eres, Señor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura para ti recostar contra os aguilhões. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Verso 6. E ele, tremendo atônito, Y él, temblando y temeroso, disse: Senhor, o que queres que eu faça? dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Disse o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém Y fazer. el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo sabia muito bem o que fazer. Pablo, hermanos, el apóstol Pablo sabía muy bien lo que hacía. Ele era muito versado. Él era muy versado. E ele, inclusive, ele exercia certa preeminência Y él inclusive ejercía cierta na preeminencia perseguição contra os cristãos. en la persecución contra los cristianos. Ele era o mentor das perseguições. Él era el mentor de las persecuciones. Ele excedia todos os seus companheiros. Él excedía a todos sus compañeros. Ele era proativo. Él era proactivo. Ele tinha muita ciência. Él tenía mucho conocimiento. Como homem, ele sabia muito bem Como o que hombre, él fazer. sabía muy bien qué hacer. Mas agora que ele tem uma experiência com o Senhor, Mas ahora que él tiene una experiencia con el ele Señor, faz uma pergunta: él hace una pregunta. Senhor, o que queres que eu faça? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Irmãos, essa é a nossa reação. Hermanos, esa es nuestra reacción. Deve ser a nossa reação Debe ser nuestra reacción quando temos uma experiência com o Senhor. cuando tenemos una experiencia con el Señor. Nós temos muitas intenções boas. Nosotros tenemos muchas intenciones buenas. Eu volto a fazer exemplo de Pedro. Yo vuelvo a usar el ejemplo de Pedro. Pedro era o apóstolo mais bem intencionado. Pedro era el apóstol más bien intencionado. Andava armado, Andaba armado. queria lutar pelo Senhor, Quería luchar por el queria Señor. defender o Senhor. Quería defender al Señor. Mas será que isso era o Senhor mesmo? ¿Mas será que eso era el Señor mismo? Ou será que ele queria autodefender-se? ¿O será que él quería autodefenderse? Voltando ao caminho da cruz, Dejando el camino de la cruz. Pedro era discípulo do Senhor. Pedro era discípulo del Señor. E ele sabia que se o Senhor fosse para Jerusalém, conforme o Senhor já tinha relatado, Y él sabía que el Señor iba a Jerusalén conforme lo había relatado. ele também seria crucificado. Él también sería crucificado. Porque o Senhor disse Y el Señor, que os discípulos não eram mais do que o seu Senhor, y el Señor decía que sus discípulos no eran más que su seu maestro. mestre. Ele sabia que se o Senhor fosse para ser crucificado, Ellos sabían que si el Señor iba a ser crucificado, ele também deveria ser sofrer. él también iba a sufrir. Por isso ele disse: Senhor, tenha piedade de ti mesmo. Por eso él dice, Señor, ten piedad de ti mismo. Mas nas entrelinhas Pedro dizia: Mas entre não líneas, vai lá, Senhor, porque senão eu vou morrer contigo. mas entre líneas él decía, no vas para allá, Señor, porque si no yo voy a morir Assim nós contigo. somos, irmãos, Así nosotros cheios somos, de autodefesa. llenos de autodefensas. E agora Paulo, cheio de autoconfiança. E agora Paulo, Y ahora Pablo, lleno de autoconfianza, perdona, irmão, me empolguei um pouquinho. Cheio de autoconfiança, lleno de autoconfianza, pergunta ao Senhor: pregunta para el Señor, o que devo fazer, Senhor? ¿qué debo hacer, Señor? E o Senhor disse para ele coisas simples: Y el Señor habla para él cosas sencillas. vai até a cidade, Ve a la ciudad te dirão o que convém fazer. y se te dirá lo que debes hacer. Esse é o caminho de Paulo.
Ese es el camino para Pablo. Quem de nós quer fazer tarefas simples, irmãos? ¿Quién de nosotros quiere hacer cosas simples, hermanos? Quem Tareas de simples. nós, irmãos, quer carregar a mala dos irmãos? ¿Quién de nosotros quiere cargar las maletas de los hermanos? Quem, irmãos? Quem Quem quer ser o chofer dos irmãos? ¿Quién quiere ser el conductor de los hermanos? Existem tarefas simples que o Senhor nos manda fazer Existen tareas simples que el Señor nos manda e hacer. que nós precisamos ser encontrados fiéis nelas, Que nosotros precisamos ser encontrados fieles en ellas. para que o Senhor possa colocar em nossas mãos Para que el Señor pueda colocar en nuestras manos coisas mais excelentes. cosas más excelentes. Mas eu vou fazer citação do que um irmão disse ontem. Mas yo voy a hacer la citación de lo que el hermano habló ayer. Não há trabalho vão no Senhor, irmãos. No hay trabajo vano para el Señor, hermanos. E é o Senhor que deve nos dizer Es el Señor el que nos debe decir o que devemos fazer. lo que debemos hacer. Lembramos novamente de Pedro. Recordemos nuevamente a Pedro. Senhor, na visão, na transfiguração, Al Señor en la visión de la transfiguración. que ele disse: Senhor, façamos uma barraca para ti, uma tenda para ti, uma para Elias ou para Moisés. Que Pedro decía, Señor, hagamos una barraca para ti, una tienda para ti, para Moisés. Não y devemos Elías. ser assim, irmãos. Não devemos Porque como o ser irmão assim. disse, Que como el hermano dice, Pedro teve uma visão celestial, Pedro tenía una visión o Senhor celestial. glorificado, El Señor glorificado. e mesmo assim ousava Y mismo así osado, direcionar o Senhor. tenía la osadía de direccionar al Señor. Irmãos, não Hermanos, devemos ser assim. no debemos ser así. Teremos que nos submeter ao Senhor, Tenemos que someternos al Señor, e ao Senhor e aos irmãos. al Señor y a los hermanos. Lembramos da experiência de Watmani. Recordamos la experiencia de Watchman Nee. Tinha um irmão ancião da cidade, Tenía un hermano anciano en no la começo do ciudad, seu trabalho, en el comienzo de su que ministerio, perseguia o Watmani, que perseguía al hermano que era como Watchman, se fosse um calo no seu sapato. que era como si fuera un clavo en su zapato. E o Watmani via coisas erradas, Y Watchman Nee veía cosas que que estaban não mal, testificavam do Senhor. que no testificaban del E Señor. ele queria protestar contra aquilo. Y él quería protestar contra aquello. E a irmã Margaret Barber Y la hermana Margaret Barber disse: decía, se submeta a ele. sométase a él. Ele é mais velho que você. Él es más viejo que usted. Esse é o caminho que nós precisamos aprender, irmãos. Ese es un camino que A nos necesitamos submeter aprender. aos irmãos. El someternos a los A hermanos. fazer como Paulo quando do seu chamamento. Hacer como Pablo en su llamamiento. Quando o Senhor quis separá-lo juntamente com Barnabé, Cuando el Señor quiso separarlo ali juntamente con em Bernabé. Antioquia, Ahí en Antioquía. que nós vemos Paulo no fim da fila. Que nosotros vemos a Pablo al final de la E fila. a primeira jornada não foi Paulo e Barnabé, Y la primera jornada o viaje no fue Pablo y Bernabé. foi Barnabé e Paulo. Fue Bernabé y Pablo. Precisamos entender, irmãos, Necesitamos entender, o hermanos, caminho da submissão, el camino de la sumisión, o caminho da obediência, el camino de la obediencia, para que o Senhor nos confie para que el Señor nos confíe coisas excelentes. cosas excelentes. Amém, irmãos? Amén, hermanos. Verso 16. Verso 16. Mas levanta-te Mas e levántate. põe... Atos 26, irmãos. Hechos Não 26, não percam lá. verso 16. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque te apareci por isto, porque para esto se te ha aparecido a ti, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas as quais te aparecerei ainda. para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Irmãos, estamos falando sobre visão celestial. Hermanos, estamos hablando sobre visión celestial. E esse verso nos deixa claro Y este verso nos deja claro que a visão celestial não é algo estanque, que la visión celestial no es un instante, é algo que se desenvolve. es algo que se desenvuelve. Ao passo que Paulo teve essa visão e se converteu ao Senhor, ao passo al paso, teve essa visão, de manera que Paulo teve essa visão Pablo tuvo esta visión e se converteu ao Senhor. y se convirtió al O Señor. Senhor disse: El Señor dice,
que o Senhor lhe apareceria outras vezes. que el Señor le aparecería otras veces, Mas não com uma nova visão, mas no con una nueva visión, não com uma outra direção, no con otra dirección, mas sim aperfeiçoando, trazendo mais clareza para Paulo das coisas celestiais. mas sí perfeccionándoles, trayéndole más claridad en las cosas celestiales. Irmãos, se nós formos fazer um estudo Hermanos, si nosotros hiciéramos un estudio das saudações de Paulo em suas cartas, de las salutaciones, saudações de Paulo em suas de los cartas, saludos de Pablo en las cartas, nós vemos o trabalhar do Senhor. nosotros vemos el trabajar del Em Señor. suas primeiras cartas, Paulo se apresenta como o apóstolo, En las primeras cartas Pablo se presenta como apóstol, mas nas últimas ele se apresenta como servo ou prisioneiro. mas en las últimas se presenta como siervo o prisionero. Nós vemos o trabalhar do Senhor, a visão celestial, Ahí vemos el trabajar del Señor en la visión celestial. em que ao passo que as revelações foram aparecendo, Y al paso que las revelaciones fueron apareciendo, as revelações vão acontecendo, las revelaciones van aconteciendo, Paulo se torna mais humilde. Pablo se va volviendo más humilde. Esse é o caminho, irmãos. Ese es el camino, hermanos. O caminho da visão celestial, como o irmão chileno nos apresentou no primeiro dia. El camino de la visión David. celestial, como el hermano David nos lo presentó el primer día, É um caminho de declínio, de es descendência. un camino de É descender, um caminho de humilhação. un camino de humillación. E assim aconteceu com esse servo do Senhor. Y así acontece con los siervos del Señor. Verso 17. Verso 17. Livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para lhes abrires os olhos para que abras sus ojos e das trevas os converteres à luz, y que para que se conviertan de las tinieblas a la luz e do poder de Satanás y de la potestad de a Satanás Deus, a Dios, a fim de que recebam remissão de pecados para que reciban perdón de pecados e herança entre os que são santificados pela fé. y herencia entre los santificados por la fe que es en mí. Olha o chamamento de Paulo, irmãos. El llamamiento de Pablo. Paulo viu uma luz. Pablo vio una luz. Essa luz invadiu seu ser. Esa luz invadió su ser. E agora ele traz luz. Ahora él trae luz. Ele leva a luz. Ahora él lleva la luz. Aqueles que estão em trevas. Aquellos que están en Ele leva o tinieblas. Senhor. Él lleva al Señor. Paulo, certo irmão Cierto hermano disse, dice, não lembro qual, mas disse, talvez seja o irmão Atmani também, no recuerdo quién, que ele era como uma candeia Que ou ele como era. uma vela que él era como una vela que ia queimar até o fim de seu pavio. que iba a quemar hasta el fin de su pavio. Assim foi, irmão. Así Até fue, o fim hermano. da sua vida ministrou o Senhor. Así fue el Y hermano. así nós hasta el temos fin de la que- vida ministró al Señor. Perdão. Assim nós como velas, Assim como nós aqueles que levam a luz, como candeias, Si nosotros como velas, como aquellos que llevan luz, como candeleros, nós precisamos queimar até o último pavio. nosotros precisamos quemarnos hasta el último pavio. E agora eu falo aos irmãos mais velhos, aos anciãos, Y yo hablo esto para los hermanos más aqueles que têm viejos, mais tempo de caminhada. aquellos que tienen más tiempo de camino. Irmão, Hermano, não há aposentadoria no reino dos céus. no hay jubilación en el reino de los cielos. Muito embora precisamos preparar uma nova geração. Es hora de preparar una nueva generación. Precisamos trabalhar para o Senhor até o fim das nossas vidas. Precisamos trabajar para el Señor hasta el fin de nuestras Não vidas. podemos voltar atrás, irmãos. No podemos volver atrás. Porque muito embora o nosso homem exterior se corrompa, Porque aún ahora, aunque nuestro hombre exterior se corrompa, nosso homem interior se renova dia após dia. nuestro hombre interior se renueva día a día. Amém? Amén. Verso 19. Verso 19. Por isso, ó rei Agripa, Por lo cual, oh rey Agripa, não fui desobediente à visão celestial. no fui rebelde a la visión celestial. Amém, irmãos? Amén, O hermanos. Senhor requer de nós fidelidade, El Señor quiere hallar en nosotros fidelidad, para que Ele possa nos dar mais, como já vimos dito. para que Él pueda darnos más, como hemos dicho. E como tipologia desse avançar, desse clarear da luz do Senhor, da revelação do Senhor, Como tipología de ese avanzar, de ese aclarear de la luz del Señor, eu quero me deter um pouco na experiência de Jacó. yo quiero detenerme un poco en la experiencia de Jacob. Eu não sei quanto tempo mais temos, irmãos.
No sé cuánto tiempo más tenemos. Tenham paciência comigo, irmãos. Tengan paciencia conmigo, hermanos. Eu preciso entregar para os irmãos toda a carga do Espírito do Senhor. Yo preciso entregar para el Señor toda la carga, para los hermanos toda la carga del Espíritu. Gênesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Então, como havia dito, irmãos, a revelação do Senhor, a visão celestial não é estanque. Entonces, como había dicho, hermano, la revelación del Señor, la visión del Señor, Não é estanque, não é algo, no es algo estancado, é algo que se desenvolve. es algo que se desenvuelve. Assim como a nossa fé se desenvolve, Así como nuestra fe se ser desenvuelve, desenvolvida. debe A nossa visão do Senhor precisa ser desenvolvida. nuestra visión en el Señor precisa ser desenvolvida. Profeta Oséias, salvo engano, El profeta Oseas, arengando, tem uma citação dele que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. tiene una situación donde decía, sigamos y prosigamos en conocer al Señor. O apóstolo Pedro também diz: El apóstol Pedro también dice, antes de tudo, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. antes de todo, crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. O apóstolo Paulo fala: El apóstol Pablo habla, desenvolver a vossa salvação com Desse- temor. desenvolver nuestra salvación con temor, Amém, irmãos? crecer en nuestra salvación. Amém, irmãos? Vamos ler no verso 10 de Gênesis 28, a partir do 10. Hermanos, vamos a leer Génesis 28, desde el verso 10. Partiu Jacó de Berseba e foi a Harã. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, E chegou a um lugar onde passou a noite, y llegó a un cierto lugar y durmió allí. por onde já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por travesseiro, e deitou-se naquele lugar. Porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. E sonhou, eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. É muito claro que Jacó teve uma experiência com o Senhor nesse momento, irmãos. Nós conhecemos isso, essa passagem. Es muy claro, hermanos, que Jacob tuvo una experiencia con el Señor en este momento. Nosotros conocemos este pasaje. E que essa escada, Y que esta escalera ela nos tipifica a pessoa de Cristo, nos tipifica la persona de Cristo, que quer nos levar até o céu. que quiere llevarnos hasta el cielo. Ela tipifica o desenvolvimento da nossa salvação. Ella tipifica el desenvolvimiento de nuestra salvación. É por isso que o Senhor, quando chamou os discípulos, Es por eso que cuando el Señor llamó a sus discípulos, como registra o Evangelho de João, como registra el Evangelio de Juan, e falou a Natanael, y habló para Natanael, ele disse él dice que eles veriam que ellos verían o Filho do Homem e os anjos do céu descendo e subindo sobre o Filho do Homem. al Hijo del Hombre y los ángeles del cielo descendiendo sobre el Hijo del Hombre. O Senhor faz a remissão, se arremete a essa passagem. El Señor está haciendo una referencia a este pasaje. Então Jacó viu Entonces Jacob vio, o que eu posso dizer, y lo que yo puedo decir, o caminho até o céu, el camino hasta el cielo, como uma escada. una escalera. E o céu tipifica a revelação plena do Senhor. Y el cielo tipifica la revelación Porque plena quem del está Señor. nos céus é o próprio Deus. Porque quien está en el cielo es el propio Dios. Ou pensamos que quando estivermos com o Senhor, O pensamos que cuando estuviéramos con el Señor, nós vamos querer ver anjos, nosotros vamos a querer ver Arcanjos. arcángeles. vamos querer ver o Senhor. Vamos a querer Porque o ver Senhor ese vai ser Señor. tudo em todos. El Señor va a ser todo en todos. Amém, irmãos? Amén. Verso 13. Verso 13. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra que estás deitado darei a ti e a tua descendência. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de tu padre
Abraham y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. E a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar para a terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que tenho falado. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Então o Senhor, nessa experiência de Jacó, o Senhor renova a sua aliança que o Senhor tinha realizado com Abrão, com Isaac, e agora o Senhor renova com Jacó. Entonces el Señor en esta experiencia renueva su alianza que había hecho con Abraham, con Isaac y ahora con Jacob. E no verso 16, Y en el verso 16. acordando pois Jacó do seu sono, disse: Y despertó Jacob de su sueño y dijo: na verdade o Senhor está nesse lugar, ciertamente Jehová está en este lugar. e eu não sabia. Y yo no lo sabía. E temeu e disse: Y tuvo miedo y dijo: quão terrível é esse lugar! cuán terrible es este lugar. Este não é outro senão a casa de Deus. No es otra cosa que casa de Dios Esta é a porta dos y céus. puerta del cielo. Verso 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou pedra para que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite por cima dela. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. 19. Achou e chamou o nome daquele lugar Betel. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. aunque Luz era el nombre de la ciudad Olha, primero. irmãos, Mire, hermanos, revelação, visão celestial é luz. hermanos, revelación, visión celestial es luz. Por isso Jacó foi levado até aquele lugar, luz. Por eso Jacob fue llevado a aquel lugar. E quando luz. ele teve aquela visão, ele mudou o nome daquele lugar Y cuando él tuvo aquella visión, él cambió el nombre del lugar para Betel, para Betel, a casa de Deus. casa de Dios. Amém, irmãos? Amém. Essa foi a primeira experiência de Jacó. Esa fue la primera experiencia de Jacob. Agora eu quero arremeter, irmãos, para finalizar, Gênesis 35, Ahora yo quiero leer, hermanos, para finalizar Génesis 35, para nós compararmos como foi a experiência de Jacó, para nosotros comparar cómo fue la experiencia de Jacob, como foi o desenvolvimento cómo fue el desenvolvimiento da visão. de la visión. Amém? Amén. E depois disse Deus a Jacó: Dijo Dios a Jacob: levanta-te e sobe a Betel levántate y sube a Betel e habita ali, y quédate allí. e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. O Senhor está determinando que Jacó volte àquele lugar, que ele teve aquela visão, que ele teve aquela experiência. El Señor está determinando que Jacob vuelva a aquel lugar donde tuvo aquella experiencia. Amém, irmãos? Amén. Irmãos, não se passou pouco tempo. Hermanos, no pasó poco tiempo, Passou muito tempo. pasó mucho tiempo. Eu não sei calcular quanto tempo. Talvez algum dos irmãos saiba, mas passaram muitos anos. Eu não sei Pelo menos Yo no sé calcular más, algunos hermanos tal vez sepan, mas pasó mucho tiempo. Pelo menos 14 anos trabalhando na casa de Labão. Por lo menos 14 años trabajando E de Labán. e mais ao tempo de ter seus filhos, Y más el tiempo de tener sus hijos. porque seus filhos já eram crescidos, inclusive malignos em alguns aspectos. Sí, porque sus hijos ya habían crecido, algunos aún eran malignos en algunos aspectos. Porque nesse contexto aqui ele está fugindo de Siquém, dos Porque siquenitas, en este contexto él estaba huyendo de Siquén, de los siquenitas. onde que Simeão e Levi derramaram sangue, Porque Simeón y Leví derramaron sangre. como vingança da honra de sua irmã Diná. Por causa de la deshonra de Dina. Amém?
Amén. E o Senhor manda ele voltar para esse lugar E que o ele Senhor- estivera anteriormente. Y el Señor manda a él para volver a aquel lugar donde estuvo anteriormente. Mas olha o que acontece aqui nesse contexto, irmãos. Mas mire lo que acontece en este contexto, hermanos. Lá na primeira experiência, Jacó, ele levantou uma coluna, uma pedra por testemunho. En aquella experiencia él levantó una piedra como testimonio. Mas aqui o Senhor arremete Jacó. Mas aquí el Señor arremete contra Jacob. O Senhor arremete a Jacó. El Señor Traz a Jacó trae a Jacob, empuja a Jacob a figura do altar. a la figura del altar. Que com certeza, irmãos, nós sabemos Que con certeza nosotros, hermanos, que sabemos nos arremete como figura da obra de Cristo na cruz do Calvário. que nos arremete como figura de la obra de Cristo en el Calvario. Olha que interessante, irmãos, Ahora mire lo o interesante que acontece no decorrer dessa passagem. que acontece en el recorrer de este pasaje. Então disse Jacó à sua família, a todos os que com ele estavam, Entonces Jacob dijo a su familia, a todos los que con él estaban: graça, irmão. Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar a Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. E que foi comigo no caminho onde tenho andado. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Amém? Amén. Verso 6. Verso 6. Assim chegou Jacó à luz. Y llegó Jacob a luz. Olha que interessante essa experiência de Jacó, irmãos. Qué interesante esta experiencia de Jacob, hermanos. Primeiro aspecto, Primer o aspecto. Senhor arremete a erigir um altar, El Señor lo dirige a levantar un altar. ou arremete a pessoa de Cristo novamente, da sua obra na cruz do Calvário. Lo dirige nuevamente a la persona de Cristo en el Calvario. E também arremete a sua família Y también dirige a su él. familia y a él a se purificarem, a purificarse, a se separarem, a apartarse apartar-se de deuses estranhos, de los dioses extraños, purificarem, limparem suas vestes, trocarem as suas vestes. purificarse, lavar sus vestiduras, cambiarlas, Sem a cruz, sin la cruz, sem santificação, sin santificación. nós não vemos o Senhor, nós não temos luz. Nosotros no vemos al Señor, nosotros no tenemos luz. Então, para chegar até a luz, Entonces, para llegar hasta la luz, e agora eu faço citação de Hebreus, y ahora hago la citación de Hebreos, seguir a paz com todos seguir la e a paz con todos santificação, y la sem a santificación, qual sin la cual ninguém verá o Senhor. ninguno verá al Señor. Irmãos, o Senhor quer nos limpar. Hermano, el Señor quiere O limpiarnos. Senhor é o sacerdote El Señor es el que sacerdote, passeia por meio dos candeeiros, camina en medio de los candeleros, espavitando os pavis, cortando los pabilos, para que a luz para que la luz não se acabe. no se acabe. O Senhor é o agricultor, El Señor, é o agricultor Él es el agricultor que limpa que limpia toda vara toda la que, tierra, que produz fruto, que limpia todas las varas que producen fruto, para que produza mais. para que produzcan más. Então o Senhor quer nos limpar. Entonces el Señor quiere O limpiarnos. Senhor quer que nos El santifiquemos, Señor quiere que nos santifiquemos, para que Ele possa desenvolver, para que Ele possa se mostrar mais a nós. para que Él pueda crecer, para que Él para que nos pueda mostrar más. a Todos nós, nosotros. como quando vimos ao Senhor, Todos cuando vimos al Señor, nos rendemos a Ele, não? nos rendimos a Él, ¿no? Ou porque nos chamamos cristão? É porque vimos o Senhor. O porque Amém, irmãos? nos llamamos cristianos porque vimos al Señor. Amén. Porque hermanos? se não vimos ao Senhor, não podemos ser cristãos. Porque si no vimos al Señor no podemos ser cristianos. Nós somos genuinamente convertidos. No somos genuinamente convertidos. Não nascemos novamente. No nacimos nuevamente. Paulo nasceu novamente porque viu o Senhor. Pablo nació de nuevo porque vio al Señor. Teve uma experiência real com o Senhor. Tuvo una experiencia real con el Señor. Então nós tivemos uma experiência real com o Senhor ou não? Entonces nosotros tuvimos una experiencia Podemos real confirmar con el Señor, isso, ¿o no? irmãos? Podemos confirmar Nós eso, tivemos hermanos? a visão do Senhor, a visão celestial de Cristo como nosso Salvador, nosso Redentor. Nosotros tuvimos la visión celestial, la visión de Cristo como nuestro Salvador, nuestro Señor, E mais ainda como Filho do Deus vivo. y más aún como Hijo del Dios vivo. Amém? Amén. Para desenvolver, para nós
continuarmos nossas caminhadas, irmãos, Para- para recebermos mais do Senhor, Para continuar en nuestro camino, para recibir Precisamos- más del Señor, precisamos nos limpar, necesitamos limpiar ou deixar que o Senhor nos limpe, o dejar que el Señor nos limpie, e entregar tudo ao Senhor. entregar todo al Señor. Amém? Amén. Verso 7. Verso 7. Edificou ali um altar Y edificó allí un altar e chamou aquele lugar de El-Betel. y llamó a aquel lugar de El Betel. Que lindo, irmãos. Betel. Qué lindo, hermanos. Jacó viu o Senhor. Jacob vio al Señor. Jacó teve a primeira experiência com Deus, Jacob tuvo una primera experiencia con Dios, uma experiência real, una experiencia real, e viu y vio aquela escada. aquella escalera. E se nós formos analisar toda a vida de Jacó que se passou até aqui, Y si nosotros vamos a analizar toda la vida de Jacob hasta llegar aquí, era muito rápido, muito ligeiro, era muy rápido, era suplantador, era suplantador, enganou seu irmão, engañó a su hermano, enganou seu tio, engañó a su tío, foi enganado, fue engañado, trabalhou muito, enriqueceu. trabajó mucho y se enriqueció. Mas, irmãos, ele teve uma experiência com o Senhor nesse intermédio. Más hermanos, él tuvo una experiencia Além con el dessa. Señor en medio. Ele viu o anjo do Senhor e foi tocado. Él vio al ángel del Señor y fue tocado. E ele teve o seu nome mudado naquela ocasião. Y su nombre fue mudado en aquella Ele foi ocasión. quebrantado. Él fue quebrantado, Sofreu muitas coisas. sufrió muchas cosas Até chegar aqui, hasta llegar aquí. ele subiu a escada. Él subió la escalera. Ele precisou ser humilhado Él precisó ser para poder humillado. subir a escada. A escada do Senhor é uma escada paradoxa. La escalera del Señor es una escalera paradoxa. Ao mesmo tempo que você desce, Al mismo tiempo que usted que desciende, você é humilhado, que usted es humillado, você sobe um degrau. usted sube un escalón. É o caminho do Senhor, irmãos. El camino Não foi del o caminho Señor. de Cristo, não foi? ¿No fue el ¿Cómo? camino de Cristo, hermanos? Como que o apóstolo Paulo relata esse caminho Como es que- em Filipenses? ¿Cómo es que el apóstol Pablo relata ese camino en O Filipenses? declínio do Senhor El descenso del Señor. era Deus, Él era Dios, nos opor ser igual a Deus, no estimó el ser igual a se Dios, esvaziou a si mesmo, se vació a sí mismo, assumiu a forma de servo tomó la forma de siervo, e assumiu a forma de homem. asumió la forma de hombre, Porque quando a Escritura diz que ele assumiu a forma de servo, ele poderia se tornar um anjo. porque cuando la escritura dice que él asumió la forma de siervo, se hubiera podido volver un ángel, Então há mais um declínio, ele se torna homem, ele se encarna como homem. mas es un descenso, se vuelve hombre, E como homem se humilhou. y como hombre se humilló, E foi obediente até a morte, morte de cruz. fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. E como se desenvolve essa passagem, irmãos? ¿Y cómo se desenvuelve este pasaje, hermanos? Mas Mas Deus lhe deu Dios le dio um nome un nombre que está acima de todo nome. que es sobre todo nombre. Repare como que a escada é, irmãos. Ao tempo que o Senhor declinou, ele foi exaltado. Ah, Veja como que é essa escada. mire cómo es esta escalera. Ao passo que o Senhor, ao tempo que o Senhor declinou, De la manera que el Señor descendió, ele foi glorificado. Él fue glorificado. Lembramos a citação de João 12, Llevámonos, Evangelho de João 12, vamos a la cita de Juan 12. que o Senhor, quando foi procurado pelos gregos, Cuando el Señor fue buscado por los griegos, ele se retirou e disse: Senhor, é a hora de ser glorificado o teu filho. Él dice para el Señor, es hora de glorificar a tu Hijo. Eu já o glorifiquei e te glorificarei. Aonde que o Senhor foi glorificado, foi levantado, irmãos? Onde que o Senhor foi glorificado e levantado? Cuando el Señor fue glorificado y exaltado. Na cruz. En la cruz. Amém? Amén. Esse é o caminho nosso. Ese es el camino nuestro. Então Jacó edificou um altar Entonces Jacob edificó un altar e chamou aquele lugar de El-Betel. y llamó a aquel lugar de El Betel. Jacó tinha visto a casa de Deus. Jacob había visto la casa de Dios. Agora ele viu o mais importante: Ahora vio lo más o importante, Deus da casa. el Dios de la casa. Aquele que sustenta todas as coisas. Aquel que sustenta todas las cosas. Assim nós, irmãos, Así nosotros, hermanos, não podemos perder a visão do Senhor. no podemos perder la visión del Señor. Não podemos ficar somente com a visão da igreja No podemos quedar solamente con la visión de la e iglesia separar ela do Senhor. y separar ella del Señor. Nós precisamos ver a igreja Nosotros precisamos ver a la iglesia mais unida ao cabeça. más unida a la cabeza. Amém, irmãos?
que é o Amém. Senhor. Amén, hermanos. Quiere el Señor. Então essa é a nossa experiência com o Senhor. Entonces esa es nuestra experiencia con el Precisamos Señor. desenvolver a nossa salvação ao passo que o Senhor também quer nos revelar mais a nós. Precisamos desenvolver nuestra salvación. Él quiere revelar más a nosotros. Amém, irmãos? Amén, hermanos. Vou me deter por aqui, irmãos. Me voy a detener por aquí, hermanos. Glória ao Senhor Jesus. Gloria al Señor Jesús. Obrigado por esse tempo. Agradecidos por este tiempo, hermano. Que o Senhor fortaleça os irmãos Que el Señor fortalezca a los hermanos. e dê graça Les dé gracia para continuar caminhando. para continuar caminando. Eu trago uma notícia do Brasil para os irmãos. Traje una noticia de Brasil para los E vou hermanos. parafrasear o apóstolo Pedro, Y voy a parafrasear al apóstol Pedro, que no Brasil que en el Brasil, nós estamos sofrendo as mesmas aflições que os irmãos sofrem aqui, Que no Brasil em seus nosotros- países, nas suas localidades. que en el Brasil nosotros estamos sufriendo las mismas aflicciones que los hermanos sufren. É claro que em determinados aspectos, proporções diferentes, Es claro que en determinados asuntos en porciones diferentes, mas o Senhor reina. mas el Señor reina. Amém, irmãos? Amén, hermanos. Vamos orar. Vamos a orar. Senhor, Señor, nós te louvamos pela tua misericórdia e pela tua graça. nosotros te adoramos por tu misericordia y tu gracia, Señor. Te louvamos pela tua palavra. Señor, te loamos por tu palabra. Rogamos a ti, Senhor, Ponemos a ti, Señor, que nós que nosotros sejamos servos responsáveis e fiéis a seamos ti. siervos responsables y fieles a ti, Señor. De manejar bem esse depósito do Senhor. Manejar bien este depósito, Señor. Cuidar desse depósito. Cuidar de este depósito. Guardar esse depósito nos nossos corações. Guardar este depósito en nuestros Porque corazones. certamente nos fortalecerá Porque ciertamente nos fortalecerás e nos ajudará y nos ayudará nos dias difíceis. en los días difíciles. Por esse tempo estamos passando dias maravilhosos. En estos días estamos pasando tiempos maravillosos Em ver a face dos irmãos e comungarmos em torno da tua pessoa. de ver el rostro de nuestros hermanos, estar viendo el rostro tuyo, de tu persona, Señor. Amém. Amén. Rogamos a ti, Senhor, Rogamos a ti, Señor, que o Senhor nos ajude que tú nos ayudes no decorrer dessa caminhada. en el recorrer de esta caminata, Señor. Porque não sabemos Porque nosotros sabemos, Señor, qual a próxima oportunidade, cuál es la oportunidad, Señor. a próxima oportunidade que teremos Nosotros no sabemos cuál es la próxima oportunidad que tendremos de ver o rosto dos irmãos. de ver el rostro de nuestros hermanos. Mas rendemos graças a ti, Mas te damos gracias a ti, Señor, porque o Senhor é bom porque tú eres bueno e porque temos muitos irmãos. y porque tenemos Porque o muchos Senhor hermanos. tem muitos filhos. Porque tú tienes muchos hijos. Porque o Senhor tem uma grande família Porque tú tienes una gran familia da qual fazemos parte. de la cual hacemos parte. Te louvamos, ó Pai. Te alabamos, Padre. Amém. Amén. Amén.